Tchau, gente. Beijos. Até logo. Até logo. Valeu. É isso aí. Falando em eleições, em cenário eleitoral, queria trazer uma pesquisa aqui, viu, Rodrigo? Que foi uma boa notícia em relação ao que a gente conversou ontem, né? Boa notícia, acho que não para as redações associadas a Faria Lima, nem para o Ciro Nogueira, nem para o pessoal do mercado financeiro, né? Por quê? Porque ontem a gente anunciou uma impopularidade, né, do governo atingindo 56%. Dos entrevistados insatisfeitos com a atual gestão. Isso de acordo com a pesquisa que a gente trouxe ontem da Quest. Sim. Hoje a gente teve uma pesquisa da Quest mostrando um outro cenário favorável ao governo. Só mesmo atravessando esse momento que não dá para... Né, aí é o cenário eleitoral, né? Exato. Ele vence todos os adversários da extrema-direita, entre eles o Bolsonaro, a Michelle, o Tarcísio, o Marçal. Você está vendo aí na tela? Só para explicar, né? A gente tem cada um desses cenários, são possíveis, né, candidatos à presidência. Isso é como se fosse um segundo turno. Então vamos lá, o primeiro turno, Bolsonaro é o único que empata ali tecnicamente, mas ainda assim o Lula está em vantagem, se a gente considerar, né? O número de 44 para o Lula como vantagem e 40 para Bolsonaro. Nos demais, aí vai diminuindo ainda mais, né? A Michelle Bolsonaro ainda está ali meio perto, 38, mas do Tarcísio a 37, só que do Ratinho Júnior para frente já começa a cair bastante. Então o Ratinho Júnior e o Pablo Marçal 35, o Eduardo Bolsonaro 34, o Zema 31 e o Caiado 30. Então, esses são os cenários em que Lula vence praticamente todo mundo, né? Ou seja, o Lula, a popularidade, ele vive um momento de dificuldade, né? O governo tem mais desaprovação do que aprovação, mas a mesma pesquisa que mostra isso, que é a pesquisa Quest, quando vai perguntar, então em quem que você vota? Lula ou Bolsonaro? Acho que eu prefiro o Lula mesmo assim. Ou seja, olha para o Bolsonaro e fala, ó, não estou gostando tanto do Lula, mas também não quero o Bolsonaro. Vamos exagerar, né? Não vamos exagerar, é por aí, né? Não vamos cair nesse abismo, né? Pois é o que está mostrando a Quest. Mas é curioso, né, Chico, porque ontem aquele áudio do Ciro Nogueira, que o ICL trouxe com exclusividade, ele dava de barato que o Lula tinha acabado. Não, ele dava como fim liquidado. Talvez nem seja candidato, porque está tão mal que nem vai ser candidato. Aí sai essa pesquisa no dia seguinte, por isso que ontem, quando saiu aquele áudio, e todo mundo assim, mas o Ciro Nogueira é um político experiente, eu falei, mas ele não é o Ulisses Guimarães, ele não é ele erra muito. E aquilo tem mais cara de torcida do que de análise séria. Ele estava animando a torcida do mercado financeiro. Com isso, a gente não quer dizer que o Lula esteja num mar de rosas. Está em dificuldade da popularidade. Acontece que está muito longe, ele está derrotado por antecipação. E tem uma tentativa no mercado, na imprensa tradicional, que é aliada do mercado, e na direita e na extrema-direita, de criar um fato consumado assim, acabou o governo, é irreversível. Hoje, o Ronaldo Caiado deu uma entrevista, ele está na Bahia para lançar a candidatura dele, e deu uma entrevista para a CNN repetindo a fala do Ciro Nogueira. É irreversível, o Lula não tem volta, nós temos que ir com a candidatura da direita que vai ganhar. Eles estão querendo criar um fato consumado, só que isso não existe. Se o Caiado fala ontem, até que pegava, né? Pegava essa pesquisa da popularidade, da Quest, até que dava certo. Mas hoje foi tonéis e mais tonéis de água fria no imenso caldeirão de champanhe da Faria Lima, né? Pois é, por isso que a nossa manchete agora há pouco ali era a jararaca está viva. Porque lembra? Quando o Lula sofreu aquela busca e apreensão, foi levado para Congonhas para depor no aeroporto, tal, Lava Jato. Ele deu uma entrevista coletiva e falou assim, tentaram matar a jararaca, mas a jararaca está aqui. Aí ele foi preso, acharam que tinham matado a jararaca e o Lula está aí. Aliás, que repercussão, né? Desculpa, Gabi. Que repercussão gigante a história dos áudios. Os áudios, né? Material exclusivo. O Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, aliás, ele acabou de ver o áudio comentando aqui. Que novo escândalo esse do áudio vazado do Ciro Nogueira com mais uma sabotagem ao Brasil. Que vergonha. É isso aí, Kleber. Está circulando muito. O Kleber, que é um cineasta de Pernambuco, né? Excelente, cineasta brasileiro, mas de Pernambuco. E isso está circulando nos grupos todos aqui muito, né? Esse material, com destaque para isso, a análise política e a parceria do Ciro Nogueira
com a Faria Lima, e uma das coisas que ele dizia na conversa, Gabi, era: eu vou ajudar vocês, assim, ele dava a entender. Porque Sim. o pessoal da Faria Lima dizia: pô, nós todos aqui vamos ser taxados. Nossa, essa taxação dos 50 mil reais. E hoje o Ciro Nogueira e o PP já mandaram lá. Já subiram ali o teto, né? Vamos subir, só vai taxar acima de 150 mil. Né? Então, é uma operação casada, tanto na política quanto para proteger o bolso dessa turma. Né? Agora, vocês estavam falando do Caiado e é super interessante que a gente teve uma notícia que foi ruim para a pré-candidatura do Caiado, né? Porque ele anunciou que ia fazer a pré-candidatura e aí a Polícia Federal fez uma operação que mirou a União Brasil. Então, não sei se as pessoas associam diretamente, mas a gente tem informação de que ali, o União Brasil, né, o pessoal da liderança ficou bem chateado, porque pode associar ao Caiado e isso também enfraquecer esse lançamento, né, da pré-candidatura dele. E ele foi lançar na Bahia, terra de ACM Neto e terra do Rei do Lixo, né? Terra do Rei do Lixo. O Rei do Lixo que está sendo investigado. Essa fase da Olha, operação na imprensa, normalmente só sai o partido quando tem um escândalo, só sai o partido associado ao escândalo quando é o PT. Vamos dizer a real da história. Quando é a União Brasil, ali é quase como fosse um anônimo. Estava um cara passando lá e tal. Então, talvez não pegue diretamente, mas não deixa de ser, né, uma boa curiosidade. E acho que vale a pena a gente dar uma olhada também, já que a gente está falando aí do cenário do governo Lula, né, de como foi o evento dessa tarde para o governo, que tem o nome de O Brasil dando a volta por cima. Então, tinha ministro, tinha deputado, tinha senador, tinha gente da sociedade civil, um monte de gente. Então, um evento que foi de tarde, que o objetivo era fazer um balanço dos 2 primeiros anos do governo. Então, a estratégia do modelo de comunicação, que a gente tanto fala aqui, uma nova estratégia desse novo modelo, né, de comunicação, que tem o marqueteiro Sidônio Palmeira à frente da comunicação, para reforçar os pontos positivos do governo. Então, tem áreas que são chave, eu acho, para o presidente Lula, né? Combate à fome, aí tem geração de emprego, que é um campo importante, melhoria da saúde, investimento em infraestrutura, mas acho que combate à fome é o principal. E aí o presidente Lula aproveitou para fazer uns anúncios ali, né, mirando a classe média também. Então, é um setor em que a popularidade dele vem tendo, né, vem sensível, vem tendo perdas consideráveis, e de acordo com as pesquisas justamente que a gente está tratando aqui, e ele está querendo levantar a popularidade dele nesse reduto, né, em que ele, de certa forma, perdeu um prestígio. Então, o evento de hoje, que foi aquele pronunciamento que a gente falou no começo do programa, dele respondendo ao Donald Trump, sim, foi ali que ele fez todos esses anúncios, né? Anúncios de balanço do governo dele. Porque você pega, o Lula fez no último mês, eu estava vendo o que o Lula fez no mês de março, para sentir se há uma política para reverter popularidade. Cara, o Lula começa em Minas Gerais, num assentamento do MST, com doação, um ato para a reforma agrária. Ele vai para o Nordeste, inaugura uma barragem que vai beneficiar 300 mil pessoas. Ele pula para Fortaleza, ele inaugura o maior hospital do Brasil, do SUS. Então, foi feito, ele viaja ali uns 4, 5 estados, com muitas ações. Quase todas essas ações, elas são encobertas pelo que a gente chama vulgarmente de bolsonarismo. Estava todo mundo falando em julgamento de Bolsonaro, em cadeia para Bolsonaro, e zero dessas ações do governo. Então, o governo foi enevoado aí houve por essa história de julgamento de Bolsonaro ou outras coisas de varejo que encobriram. Não conseguiu, mais uma vez, comunicar. Ele perde isso também. Ninguém comentou. Ele foi lá inaugurar um centro de tecnologia na Fiat em Betim. Ele teve em Sorocaba, noutra medida relativa à indústria. Assim, houve um esforço medonho para reverter popularidade e todo esse esforço ele não é transformado em imagem em lugar nenhum. Ou se ele é encoberto, porque a gente estava aqui em todos os sites, todos os canais, falando de Jair Bolsonaro, de certa forma. Bolsonaro. O julgamento de Bolsonaro, que jornalisticamente é um fato importante. Sim. Mas ninguém falou. Não repercutiu como acho que o governo imaginava.
Hoje, além desse balanço, o Lula assinou uma medida que eu considero super importante também, antecipação do 13º salário de aposentado e pensionista. Sim. E essa põe dinheiro na mão dos mais pobres, né? Porque são pessoas que ganham, a grande massa dos aposentados e pensionistas ganham de 1 a 2 salários mínimos, né? Então, está antecipando o 13º dessa turma para abril e maio. Normalmente se paga no segundo semestre. Então, para quê? Para a conta do PIB no final, que a conta fecha antes. Vai ser agora já, né? Entre abril e maio. Abril e maio. Então, essa é uma medida o Lula sempre fala disso, botar dinheiro na mão do mais pobre, porque o dinheiro que você bota na mão do mais rico vai para comprar uma casa em Miami, isso na melhor das hipóteses, quando não vai para fundos que você nem sabe onde é que estão, que não paga imposto e tal. Agora, na mão do mais pobre, vai para o consumo. O sujeito precisa comprar, trocar de geladeira, pagar a prestação do fogão novo, gira a economia, gira o mercado. Como a gente sabe, o Bolsa Família, que muita gente dizia, esmola, lá na época dos tucanos, PSDB falava isso. Falava. E era porque não conheciam o mercado no interior do Brasil. Cidades inteiras, que não se tratava... o pequeno comerciante adorava o Bolsa Família, porque isso fazia girar dinheiro. Né? É excelente para o comércio, né? O Bolsa Família levou o capitalismo a lugares que estavam ainda quase numa ideia de escambo ou de uma troca econômica. Eu fabrico tal coisa, então eu planto feijão, você tem outra coisa. Então, para esses lugares é uma revolução. E assim como esse dinheiro adiantado do 13º é importantíssimo também. Para aumentar a popularidade também. Porque, bom, também. Bom, também. Vamos ver. Sim. Querendo ou não, é dinheiro na mão da pessoa. Mas eu acho que com o consignado que foi adotado agora, o consignado com juros menores, e com essa medida dos aposentados, você já tem um impulso no PIB que é aquela coisa que daqui a pouco a Faria Lima diz... fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos. Não é. Se você bota grana nessas camadas populares... Você movimenta comércio, você movimenta o país. É isso. Bom, dadas as informações de hoje... Opa, já chegamos, véspera de sexta-feira, vamos preparar então para Jurubeba? Ou melhor, para o noticiário de amanhã, né? Ainda tem coisa, Gabi. Mercado dos Estados Unidos pencando. Será que amanhã cai de novo a Bolsa? 2 dias de queda. Ou que a China vem aí, o que a China vai aprontar. A China vem aí. Vai anunciar a resposta e eu acho que a União Europeia também deve anunciar uma resposta. Então a gente fica na expectativa amanhã, a partir das 7 horas.